Agora veja você que impressionante. O Ministério Público do Trabalho, em Sergipe, ajuiza uma ação civil pública com tutela de urgência contra pai e mãe acusados de explorar sexualmente a filha. Uma adolescente, gente, de apenas 15 anos de idade. Pai e mãe. A apuração do caso começou em janeiro de 2023. Luciana Góes tem mais detalhes desse caso gravíssimo. Hein, Luciana, seja bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente é um caso que chama atenção e causa bastante comoção. Como bem dito, essa adolescente tem 15 anos, ela já era abusada pelo pai e a partir dos 12 anos de idade passou a ser ofertada sexualmente como objeto de lucro pelo pai e pela mãe. Agora o público atua, mas essa ação começou a partir de uma denúncia do Conselho Tutelar do município de Rosário do Catete, chegou à Polícia Civil e ao MPT. Estou ao lado do Procurador do Trabalho, Raimundo Ribeiro. Boa tarde, procurador. Explica pra gente como foi que iniciou essa ação aqui no Ministério do Trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente chegou como notícia jornalística, o Ministério do Trabalho faz esse filtro, quando verifica que tem um aspecto trabalhista, nesse caso tem um aspecto trabalhista, que é a exploração sexual comercial, é um tipo de trabalho infantil, instauramos um procedimento de investigação, colhemos as provas, basicamente o que a Polícia Civil fez em Rosário do Catete, um trabalho exemplar, ao lado do Conselho Tutelar também, que foi a porta de entrada na denúncia na Polícia Civil, e diante dos elementos, oitivas de testemunhas dos próprios agressores, né, identificamos sim uma caracterização da exploração sexual comercial, uma menor de idade, uma criança pré-adolescente sendo oferecida a terceiros e também com indícios de abusos sexuais desde a primeira fase da infância. E daí o Ministério do Trabalho, de posse dessas provas, elementos fortes, ajuizou uma ação civil pública, pedindo consequências trabalhistas também, inclusive reparação individual por danos morais a essa adolescente. Os 3 réus identificados, além do pai e da mãe, um terceiro que contratava esses serviços, né? Eles tinham até grupos de WhatsApp para negociar essa situação. E é uma família que tem outros filhos, né? Exatamente, mais 2 filhos, menores até. Os 3 já, obviamente, foram retirados, né, da própria família, desse núcleo familiar, estão sob cuidado de outros familiares, é o que consta dos autos da Polícia Civil. Essas medidas protetivas foram adotadas e o que o Ministério do Trabalho faz nesse caso é buscar as reparações. Nesse caso, para a vítima, a gente entendeu mais importante tentar alguma reparação civil, algum pagamento por dano moral individual para essa vítima, para essa adolescente. Casos como este, mesmo para o senhor que realmente já acompanha assuntos assim, acaba também comovendo, chamando a atenção justamente por essa crueldade, né? A falta de humanidade de você explorar uma criança e explorar uma criança que é a sua própria filha. Exatamente. Infelizmente, algumas ações têm sido ajuizadas aqui pelo Ministério do Trabalho. Eu digo infelizmente porque é um fato social grave. Tivemos recentemente um caso até de repercussão nacional ocorrido aqui em Sergipe, no interior do estado, com um clube de futebol em Cristinápolis. Já as medidas foram adotadas também para reparar civilmente, além de ter prisão também do aliciador, do estuprador, estupro nesse caso também. Tivemos até um caso de um estabelecimento comercial em que um dos proprietários tentou assediar, aliás, assediou sexualmente uma funcionária, uma trabalhadora de menor de idade também. Então a gente também ajuda essa ação civil pública. Enfim, casos ocorrem, quando chega ao nosso conhecimento, o Ministério do Trabalho busca as reparações e também para que esse fato não ocorra mais. É a chamada tutela inibitória, além da tutela reparatória. Então são 2 pedidos que o Ministério do Trabalho faz à Justiça do Trabalho. Essas pessoas, embora a gravidade dos fatos, têm o direito de defesa, vão se defender, vão ser citados, vão ser notificados, vai ter todo o devido processo legal, buscando a reparação, nesse caso de agora de Rosário do Catete, para reparar a vítima, mas nos outros casos também buscamos, além da reparação às vítimas, a sociedade também através da indenização por dano moral coletivo. Ou seja, em resumo, esse tipo de prática, desde o assédio sexual, do abuso sexual, do assédio, da exploração sexual comercial, do assédio sexual, enfim, crimes sexuais ocorridos no ambiente de trabalho, ainda que um ambiente ilícito, como era o trabalho infantil, tem consequências trabalhistas. Então o Ministério do Trabalho está vigilante,
está sempre em contato, em diálogo com a Polícia Civil, com os conselhos tutelares, para que, se fatos dessa natureza ocorram, seja cientificado ao Ministério Público do Trabalho, para que as providências na seara trabalhista também sejam adotadas, além daquelas na área criminal que estão sendo adotadas pela Polícia Civil, pelo Ministério Público Estadual e com apoio sempre do Conselho Tutelar. O senhor falou de 3 réus, né? O pai, a mãe, quem seria esse terceiro sujeito? O terceiro é um cidadão, é um trabalhador autônomo da cidade de Rosário do Catete. Como o fato é sigiloso e está judicializado, a gente entende não ser adequado a noticiar nomes agora, né? Deixa o processo correr normalmente, mas é um cidadão autônomo lá de Rosário do Catete. Contratava o serviço, era? Exato, contratava remunerando o pai da vítima, no caso, pela oferta, né, ilegal, absurda, desumana de uma criança e pré-adolescente. E a gente sabe que, infelizmente, essa realidade ela é muito maior do que acaba chegando justamente ao Ministério Público, à polícia, porque a subnotificação ela é presente. Exatamente, né? Esse tipo de crime, muitas vezes, ele é feito de uma forma invisível para a sociedade, né? É um crime tão grave e há uma repugnância criminal também, e as pessoas, quando praticam esse tipo de crime, não praticam as claras, né? Geralmente são as escuras, né? Muitas vezes em domicílios, né? Então, assim, não é tão comum chegar ao Ministério Público do Trabalho e nem às autoridades policiais. Quando chega, quando se apura, quando se constata, tem que haver a resposta do Estado, no caso o Estado Ministério Público, policial, o Estado juiz, para que sirva também de alerta, para que não ocorra mais, para que terceiros, outras pessoas não intentem essa prática, porque vai ter consequências sim, uma vez identificado e provado. Muito obrigada pela participação do senhor. E no próximo dia 12 é marcado, né, pelo Dia Nacional e Mundial de Combate ao Abuso Infantil. Realmente a gente precisa ficar atentos aos sinais dentro da nossa casa e também nos ambientes que a gente circula. E no caso específico de Rosário do Catete, as 3 pessoas continuam presas e a gente realmente espera que respondam por esses atos que são desumanos e bastante cruéis, né, Sérgio? É verdade, Luciana, conscientização e denúncia que se fazem tão necessárias. Muito obrigado a vocês.